pastora Neuza, ela é missionária da CEPAL, é a coordenadora nacional da rede de intercessão estratégica e também presidente do Ministério HP Reconciliação, agora a MAR, né? Associação de Ministérios HP Reconciliação. Particularmente nós estamos associados ao Ministério AMAR também, e tem sido bênção para nós, tem sido tremendo. Vamos ficar de pé, vocês estão sentados, é gostoso, né? Mas, mais uma vez, vamos ouvir a palavra. Eu queria que você fizesse uma leitura profética comigo, abrindo Isaías 61. Vocês já devem ter lido diversas vezes esse texto aqui. Amém, irmãos? Esse texto aqui fala do Senhor Jesus, fala do ministério do Senhor Jesus. E nós somos o prolongamento do ministério de Jesus. Amém? Então diga comigo, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. A proclamar a libertação aos cativos. E a pôr em liberdade os algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião, em Curitiba, no Brasil, estão de luto. Uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto. Veste de louvor em vez de espírito angustiado. A fim de que chamem carvalhos de justiça. E nós somos esses carvalhos de justiça. Plantados pelo Senhor. Para a sua glória. Edificaremos os lugares antigamente assolados. Restauraremos os de antes destruídos. E renovaremos as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os nossos rebanhos. Estrangeiros serão os nossos lavradores e os nossos vinhateiros. E nós seremos chamados sacerdotes do Senhor. E nos chamarão ministro de nosso Deus. Comeremos as riquezas das nações. E na sua glória nós gloriaremos. Em lugar da nossa vergonha, teremos dupla honra. Em lugar da afronta, exultaremos na nossa herança. Por isso, na nossa terra, possuiremos o dobro e teremos perpétua alegria. Em nome de Jesus. Aleluia. Levanta a tua mão. Pai querido, nesta noite, estamos aqui, Senhor, para poder compartilhar algumas das coisas que o Senhor tem nos mostrado. E, Senhor, queremos entregar esta palestra nas tuas mãos. Senhor, nós queremos que Jesus Cristo seja a pessoa central em tudo que nós fizermos aqui. Eu sei que, Senhor, este curso foi delineado, programado, arquitetado para que Jesus fosse o centro. E nós queremos dar continuidade a esta ideia, em nome de Jesus, porque Tu és verdadeiramente o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós queremos Te entronizar nesta noite mais uma vez, neste lugar.
dizendo que Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és verdadeiramente o cabeça dos principados e potestades. Tu és o cabeça da igreja. Tu és o príncipe da paz. Tu és o Deus forte, Pai da eternidade. Tu és o conselheiro, o maravilhoso. Tu és o Deus conosco, Emmanuel. Tu és a brilhante estrela da manhã. Tu és o resplendor da glória. Tu és a expressão exata do ser de Deus. Tu és o resplendor da majestade. Oh Senhor, Tu és o Rei dos judeus. Tu és o Rei dos séculos. Sim, Tu és o Rei das nações. Tu és o Rei da paz, Rei da justiça. Tu és o pastor e bispo das nossas almas. Tu és autor e consumador da nossa fé. Tu és o autor da grande salvação. Tu és o poderoso de Jacó. Tu és o santo de Israel. E queremos Te adorar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tu estás assentado no alto e sublime trono. E a igreja Te adora. Em nome de Jesus, nós Te adoramos em espírito e em verdade. Realmente não existe nenhum outro nome igual a este nome. Não existe nenhum outro nome além deste nome. Tu tens o nome sobre todo nome. Oh, Tu és a palavra encarnada. Tu és o verbo que se fez carne. E nesta noite queremos pedir o espírito de revelação. Queremos pedir o espírito de sabedoria, para que a Tua palavra possa ser entendida no meio deste povo. Senhor, revela. Senhor, a Tua palavra diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham, em vão guardam as sentinelas. E se o Senhor não falar nesta noite, em vão falaremos. Por isso, Senhor, fala conosco. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de falar. Nós já pedimos, Senhor, que o Senhor selasse este lugar. Mas mais uma vez nós sela este lugar com o Teu sangue. Sela o teto, o chão, as paredes. Sela a água, o fogo, o ar, Senhor. A terra, em nome de Jesus. Sela todos os meios de comunicações. Fios elétricos, eletrônicos, telefônicos. Senhor, até em termos de raios, de energias, de pó. Sela tudo. Isola este lugar. E nós proibimos qualquer espionagem espiritual. Em nome de Jesus. Todos aqueles espíritos que vieram, Senhor, para atrapalhar, neste momento, estão sendo amarrados e amordaçados. Espírito de medo, espírito de intimidação, de confusão, de incredulidade. Nós amarramos cada um deles em nome de Jesus e imobilizamos para que este ambiente fique totalmente livre. Senhor, também quero agradecer pelos anjos que já estão aqui, mas nós convocamos cada dia mais anjos, Senhor, cada vez mais. Nós pedimos que o Senhor esteja liberando agora o anjo da palavra. Senhor, que o pergaminho seja aberto na nossa frente. Em nome de Jesus, que o recado não seja meu. O recado venha do Teu coração. Em nome de Jesus. Também, Senhor, nós pedimos para que o Espírito Santo de Deus esteja usando a palavra, aplicando a palavra a cada pessoa. Enquanto, Senhor, a palavra está sendo falada, haja libertação emocional, espiritual, haja cura física. Em nome de Jesus. Senhor, então envia todos esses anjos também de cura, em nome de Jesus. Muito obrigada. Nós queremos agradecer pelas vidas e pelas famílias representadas neste lugar. Queremos te agradecer pelas igrejas e ministérios representados neste lugar. Guarda-nos, ó Pai, de todo tipo de retaliação agora. Nós proibimos, ó Pai, qualquer tipo de retaliação, em nome de Jesus. Mais uma vez queremos dar toda a honra, toda a glória, todo louvor a Ti, em nome de Jesus. Vamos sentar, irmãos. Queria comentar rapidamente o versículo 1 do capítulo 61. Eu não vou naturalmente fazer a exposição desse capítulo, mas eu queria apenas dizer o seguinte: temos aqui a descrição do ministério de Jesus. Ele diz, isso é
naturalmente Jesus falando mais tarde, repetindo esse texto em Lucas capítulo 4, 18. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Fala do coração quebrantado, alma ferida. A proclamar libertação aos cativos. Isso aqui é libertação das pessoas cativas por Satanás. E aqui existe uma frase: é a pôr em liberdade os algemados. Há uma versão que diz assim: libertação aos prisioneiros das trevas. Outra diz assim: abertura de prisão aos presos. Outro, a liberdade para os prisioneiros. Uma outra, abertura da prisão para os que estão amarrados ou aprisionados. Versão desse Isaías 61. Outro diz assim: a mais completa abertura de... Isso aqui é comentário. A mais completa abertura de olhos para ele que são aprisionados. Libertação da prisão. Para os cativos que são cegos nas trevas. Agora, eu queria, com tudo isso na cabeça, na mente, eu queria que você abrisse Salmos 88. Salmo 88, você vai ler, eu vou ler. Queria que você acompanhasse com muita atenção, irmãos. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chega a Tua presença, a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Até aí, eu acho que qualquer crente pode orar, não é verdade? É a oração de qualquer crente. Mas veja só o versículo 3. Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou cortado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura. Você vai falar, será que o crente que está falando isso? Dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso, não vejo como sair. Os olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura? A Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas? E a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar, desde moço, sob o peso dos Teus terrores. Estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras e os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Em tempo me circundam, para longe de mim afastaste amigo companheiro, e os meus conhecidos são trevas. Que estado terrível, né, irmãos? Na verdade, ninguém gostaria de passar por uma experiência como esta. Só que sem saber, alguns de nós, quem sabe, estejamos numa situação como esta. Irmãos, eu trouxe uma apostila e vou deixar essa apostila para o pastor Levi fazer a cópia e dar para vocês. Mas, irmãos, eu tenho que contar a história de como é que eu comecei a me interessar sobre este assunto. Existe um casal nos Estados Unidos chamado John e Paula Sanford. São conselheiros já, que foi muito usado desde a década de 70, 80, 90. São senhores já de uma certa idade, com muita experiência. E ele escreveu uma vez um livro chamado, ele deve ter escrito muitos livros, mas dois que eu conheço. Um livro é A Santificação do Homem Interior. Livro bom,
fala da cura interior, a santificação do homem interior, do homem espiritual. O segundo livro é Cura dos Espíritos Feridos. Pena que não está em português. Eu peguei o segundo livro, gostei demais, fui lendo. Então, vi sobre maldição familiar, vi sobre a cura interior no ventre, pessoas que ficam traumatizados ainda quando estão dentro do ventre materno. Fui vendo e havia um capítulo chamado Prisões Espirituais. Eu li aquilo lá, gostei demais. Risquei, só que eu não sabia o que fazer com aquilo, deixei do lado. Outras vezes voltei ali, li aquele livro, aquele capítulo me impressionava. Risquei e deixei do lado. E nisto, uma irmã, colega da CEPAL, chegou e falou assim: sabe, Neuza, outro dia eu tirei uma pessoa de um lugar muito estranho. Ela falava assim, sabe, ela estava numa posição fetal, numa gruta. Eu falei assim, eu li essa história, conheço esse tipo de coisa. E eu voltei ao livro e lembrei daquela história. Aí chega alguém da minha equipe e diz assim, Neuza, eu ganhei uma chave. Essa chave é para abrir as prisões das pessoas, da cidade, das igrejas, etc. Eu falei, que interessante. Até brinquei assim, você pede para mim essa chave também? Ela ganhou de Deus, né? E ela trouxe o recado depois. Olha, Deus falou assim, que já deu para você e está enferrujado. Misericórdia. Olha, irmão, sabe, quando você recebe alguma coisa de Deus, você tem que levar a sério, viu, irmãos? Se você falar, mas é profetada, mas vai, ora em cima daquilo que você pensa que é profetada, vai orar. Sabe por quê, irmãos? E eu recebi muita profetada no passado. Então, quando a coisa era meio exagerada, quando eu não entendia, eu deixava assim no óleo. Mas ficava no óleo, né? E às vezes nem ficava no óleo e fica enferrujado, não é verdade, irmãos? Então, isso é muito, muito sério. Nós temos que levar a sério toda vez. Porque creiais e confieis nos profetas para prosperardes. Amém, irmãos? Né? Temos que ter discernimento claro entre profetadas e profecias, mas nós temos que pedir, eu pedi perdão a Deus. Então, irmãos, quando eu estava nessa situação, fiz um seminário, eu estava fazendo seminário numa determinada igreja, e houve uma manifestação, e a mulher começou a estrebuchar, era Iemanjá se manifestando, e um dos nossos irmãos lá, foi lá, pegou a espada, separou a alma do espírito, cuidou dela, falei, eu vou ministrar essa menina, e ministrei essa menina. Só que, logo que eu cheguei, um intercessor estava comigo, era um intercessor muito bom, nós nunca ministramos, e acho que vocês também, sem intercessor, nós nunca fazemos sozinhos, alguém tem que estar do lado para interceder, e aquele pastorzinho jovem, né, tinha sido acabado de ser ungido pastor, chegou e disse assim, Neuza, ela está aprisionada numa gaiola, feito de tacape numa praia, e tem uns índios rodando, dançando aquele estilo índio, né, e dizendo assim, não vão conseguir tirar, não vão conseguir tirar, vão dançando. Eu entendi, aprisionada numa praia, consagração a Iemanjá. Tudo bem, irmãos? Estão entendendo? E não são os índios, aqueles índios são demônios camuflados, né? Tá certo, irmãos? Então, o que eu fiz? Falei, Senhor, o Senhor me deu aquela chave, né? Olha, não sei como é que funciona, mas eu vou usar. Em nome de Jesus. O Senhor disse, eu uso mesmo. E olha, irmãos, então o que eu fiz? Amarrei. Presta atenção nos pequenos detalhes. Eu amarrei todos aqueles demônios. Porque aqueles demônios que estavam correndo ao redor daquela gaiola, o que ele estava fazendo? Ele estava guardando para que aquela mulher não escapasse de lá. Então, o que nós fizemos? Nós amarramos aqueles demônios, abrimos com aquela chave, tiramos aquela menina e botamos agora os demônios lá dentro, e eles ficam lá. Né? E fica para a eternidade. Não vai sair de lá. Amém? Tudo bem, ela saiu, fizemos cura interior, fizemos uma série de coisas com ela, né? Libertação, expulsão, ela fez a confissão profunda, arrependimento, confissão, desligamento de todos os vínculos, quebra de consagrações, problemas de maldição familiar. Nós fomos fazendo todas essas coisas que vocês aprenderam esses dias. Depois ela foi embora. Essa moça é de uma igreja onde um colega meu da CEPAL era membro. Então ele diz assim, Neuza, parou de manifestar. Ué, é para parar mesmo. Se a gente expulsa,
se a gente ministra. Mas ele falava assim, não, nós expulsávamos, mas ela sempre era impressionante. Toda hora, todo momento, ela está manifestando em nós, estamos fazendo nossa expulsão. E eu sempre digo, eu tenho uma frase que eu digo assim, as pessoas não são libertas na base do sai. Não adianta você gritar, sai. Né? O pessoal pensa que quanto mais alto você puder gritar, mas se você não cancela todos os direitos legais que a pessoa deu a Satanás, através de confissões de todas aquelas quebras, não é, irmãos? Mas aquilo ficou no meu coração. Não, mas nós fizemos, usamos a ficha. Mas aquilo ficou no meu coração, isso é interessante. Teve mais um outro caso, também logo em seguida, entrei naquele seminário, um rapaz alto, acho que ele está com 1,89 m, 90 e pouco, no meio daquele povo, todo mundo levantando a mão, adorando a Deus em espírito, e aquele rapaz impassível. Falei assim, será que é aquele tal de zumbi que o pessoal dos satanistas treinam para a pessoa não sentir nada num culto, numa adoração? Até pensei nisso, vou pegar esse rapaz, né? Pensei assim, eu não sabia nada da história dele. Quando eu fui pegar a ficha, tem alguns probleminhas, né? Mas deixa eu ir fundo lá. E comecei a ministrar um rapaz. E daí ele começava a falar assim, porque ele não cantava, ele não adorava. Ele falava assim, eu tomo muito cuidado para não cantar, porque eu não quero vulgarizar a música. Para mim a música é muito, muito importante. Esse pessoal vulgariza, eu pensando lá, como vulgariza? O pessoal estava adorando Deus, que história é essa? E de repente Deus me mostra esse rapaz aprisionado dentro de um castelo de música. Eu não tenho visão, mas uma percepção. Esse rapaz está. E ele foi contando como James Dean, olha, velhos, né? Importante. Elvis Presley, importantíssimo. John Lennon, importante. A filosofia deles é algo importantíssimo, sabe, irmãos? Então, Deus mostrou assim, as paredes daquele castelo são a filosofia deles. E a intercessor diz assim, Neuza, ele está todo enrolado com um fio de guitarra. E ele foi contando, pois é, quando eu fico assim meio fora, fico meio desvairado. Então eu pego a minha guitarra, toco até sangrar. Falei, misericórdia. Então eu falei, bom, vamos começar, porque eu falei, bem, esse rapaz está preso ali. Está aprisionado por cordas, mas está preso dentro daquela coisa, né? E tinha os pecados dele, tinha várias coisas, na família evangélica, né? Não nasceu evangélica, mas os pais já haviam se convertido. Então, ele não tinha uma série de outras coisas que normalmente o pessoal tem. Por exemplo, a questão de prostituição, esse tipo de coisa ele não tinha. Mas então eu fui fazer a ministração, e quando ele foi confessar, um demônio começou a pegar na garganta dele, começou a se manifestar, e eu comecei a entender uma série de coisas. Havia um plano diabólico de outro lado para fazer uma coisa muito, muito séria com esse rapaz. Mas, irmãos, eu estou encurtando, vocês podem ler depois a história dele mais detalhadamente, mas quando eu fui, eu falei, você vai sair de lá. Então ele falou assim, está frio, dentro desse castelo está frio mesmo. Né? Ele confirmou que estava frio. E começou a tremer. Você vai sair daí. Fiz a mesma coisa. Irmãos, toda vez que uma pessoa está em um lugar, né? Eu não vou contar os sintomas que eu tinha, mas então, quando ele está aprisionado dessa forma, geralmente, quando a pessoa está aprisionada, a pessoa tem dificuldade de saber exatamente como é que ele está. Então, eu falei assim, porque ele é cercado pelos demônios. Lembram disso aí? Toda vez onde houver aprisionamento, sempre há os guardiães. Os guardiães podem ter até forma de sereia, pode ter forma de borboleta, pode ter forma de índios, mas sempre tem alguns. Né? Então, primeira coisa que eu tive que fazer, depois de todas as coisas que vocês fazem, tudo bem, irmãos? Ok? Eu não vou falar da necessidade de confissão aqui, de arrependimento, tudo bem, irmãos? Porque isso são todas as coisas normais, eu estou só falando de prisão espiritual. Então eu amarrei todos aqueles demônios do lado, deixei do lado, e agora eu falei, Jesus, tu és a chave. Amém, irmãos? Ele é a chave. Jesus, eu quero que vá agora para tirar esse rapaz. Então eu falei assim, fulano, está com frio, não é verdade? E Jesus está aqui comigo.
olha, pega na mão de Jesus. Fiz a minha mão assim. Ele está sentado. Pega na mão de Jesus e vamos sair. Então, quando ele pegou na minha mão, ele ficou de pé, altão, e olhou assim, começou a rir. Ele teve a visão dos anjos ajudando a ele. Tá? Mas não é só isso não. E depois ele viu a minha mão. Quando ele viu a mão, ele fechou os olhos e disse: não mereço. Senhor, eu não mereço isso. Ele viu a mão de Jesus, não viu a minha mão, não viu a mão de Jesus. Sinal de cravo. Depois ele foi, e o irmãozinho dele, que dormia no mesmo quarto, mandou um e-mail: Neuza, a vida do meu irmão está completamente transformada. Tudo bem, claro, passa por uma libertação, tem que transformar. Para mim não era muita novidade isso aí. Depois eu falei: você vai voltar. E eu peguei o rapaz para agora fazer cura interior, etc. Mas, irmãos, que coisa incrível. O irmãozinho fala assim: Neuza, a luta que eu tinha com esse meu irmão é que ele se manifestava, já esses 2 últimos anos, ele manifestava toda noite, 365 dias, quer dizer, 700 e, quantos dias? 735, né? 60, 730 dias ele se manifestava. O irmãozinho falava assim, o irmão mais novo: olha, eu expulsava esses demônios, toda noite, eu ficava orando com ele até 1h de madrugada, para depois eu poder descansar. E agora parou de se manifestar. Glória a Deus. E estávamos na metade da ministração, porque havia vários aspectos na vida desse rapaz para ser curado. Outra prisão na vida desse rapaz. O nascimento dele ficou muito difícil. A bolsa estourou. Ele ia ficar sequinho lá dentro. Ele ia morrer. Estava aprisionado ali. Jesus entrou ali, tirou aquele rapaz de lá. Ele falava assim: eu me vi beber nos braços de Jesus. E olhe, enquanto eu saía do ventre da minha mãe, nos braços de Jesus, vinham demônios em cima de mim. Imagine só, ele se viu beber, mas ele pensava com a cabeça do adulto, né? Falei assim: olha, e os demônios faziam assim, mas tinha uma redoma, porque ele ficava rindo, sabe? No meio da ministração. Mas o que você está vendo? Você está rindo? Não são os demônios que estão querendo, mas eles estão querendo me pegar, mas eles não conseguem porque tem uma redoma. Não é? Uma outra área. Ele estava aprisionado dentro de um túmulo, com lápide e tudo. E olha, foi tão incrível. E sabe como é que os demônios apareciam lá? Era como uma pequena estatueta de 2 passarinhos. Isso é tudo visão, viu, irmãos? Entendem? São visões dos profetas. Os intercessores que ouvem Deus são chamados intercessores profetas. E essas pessoas que nos ajudam têm que ser pessoas realmente muito bem tarimbadas. Tudo bem, irmãos? E quando ele entendeu que ele estava aprisionado ali, ele viu a pedra em cima dele. Ele falou: tira esse negócio daí. Aleluia. O rapaz saiu. E quando ele, depois todo esse tempo de ministração, a pastora Lilian disse assim, a pastora Lilian da minha equipe, ela é da célula dele: Neuza, o rapaz está diferente. Compra. Aquele menino não falava. Aquele menino não sorria. Ele está todo sorridente. Irmãos, incrível, né? Senhor, eu sinto preso. Quem sabe alguns de vocês sintam dessa forma. Eu vou dando alguns aspectos para você, alguns sintomas. Um dos sintomas é você, quando a pessoa está aprisionada em algum lugar, quando o espírito está aprisionado. Olha, irmãos, preste atenção. O homem é corpo, alma e espírito, né? Quando eu digo espírito aprisionado, não é que o espírito daquela pessoa saiu de lá e está em algum lugar e que a pessoa agora aqui não tem espírito. Não, o espírito da pessoa está ligado, está amarrado em algum lugar, mas o espírito dele está aqui. Dá para entender isso aí? É espírito. Então, irmãos, veio um empresário e eu pensei: bom, vou pegar essa ficha aqui porque não tem nada, é simples, né? Acho que vou primeiro eliminar, depois vou pegar os casos mais difíceis. Escolhi 3, peguei primeiro. O senhor vai bem? Ah, tudo bem. Sim, eu me converti, só que a minha vida está parada. Não acontece nada com a minha vida. Não consigo trabalhar, não consigo prosperar, não consigo fazer nada. Eu era empresário de prostitutas. Eu fazia shows de prostitutas. E Jesus entrou na minha vida, a minha vida se transformou. Mas, não acontece nada, está tudo parado.
com razão esse homem estava insatisfeito. Não é verdade? E fui pegando a ficha. Estava lá, Paulo Coelho. Escuta, o senhor leu a literatura de Paulo Coelho? Sim, eu li. O Alquimista. E lá tem alguns exercícios. E eu fiz aquele exercício. Que exercício? Eu falei, exercício de fazer de conta que a gente morreu. Então, Espírito Santo, está preso num caixão. Conta como é que é. Pois é, a gente imagina, cuidado com essas coisas, viu, irmãos? O pessoal diz assim, esse exercício é para você se libertar de medo da morte. E olha, sabe quem faz isso aí? Curso de psicologia. Seminário teológico anda fazendo isso aí. Então ele fala assim, você vai imaginar que você está morrendo. Assim você vai enfrentar a morte. É mentira, você sabe que é mentira. O único que vai nos ajudar a enfrentar a morte é Jesus. Não tem como. Ele é que venceu a morte. Mas então o pessoal cai nessa conversa, então ele começou a imaginar. É verdade, eu estou morrendo, né? Eu já morri. Agora eu entro no caixão. Ele vai imaginando em detalhes, irmãos. Agora eu imaginei, eu entro num caixão e vejo aquelas flores em cima de mim. E depois eles fecham a tampa do caixão. E eles então choram, vão me levar na cova. Eu entro, eu me vejo então entrando na cova, terra sendo jogada em cima de mim. E eu me vejo a minha carne apodrecendo, os meus ossos secando. Olha, ele foi imaginando tudo isso aí. Pronto. Claro, estava tudo morto. Nós tiramos de lá, amarrando os demônios guardiões que guardam aquele túmulo. Pedimos para Jesus tirar aquele rapaz. E ele saiu dizendo assim, que alívio que eu estou sentindo. Devolve os demônios lá dentro, tá? Tranca lá dentro, fica lá embaixo. Em nome de Jesus, pode voltar. Bem, eu queria ler para vocês. Eu tenho várias outras experiências para vocês. Eu quero ler aqui a história, sabe de quem? Do Paul e John Sanford, uma coisa que ele compartilhou. E eu vou ler isso aqui para vocês. May, o nome da pessoa, era a esposa de um coronel do exército e era obrigada a estar sempre hospedando pessoas e dirigindo festas. Conhece gente assim? Era obrigada a desempenhar papel social de entreter pessoas, mas sempre se sentia fora do lugar. Aqui está um sintoma: sentir-se fora do lugar. Não me encaixo neste lugar. Esse é o sintoma de espírito aprisionado. Ela não conseguia se identificar com os sentimentos dos outros. Olhem, outro sintoma. Era muito difícil sentir o que os outros sentiam. Ela não desfrutava da plenitude de vida. Aqui está outro sintoma. Toma vários aspectos, né? Ela se encheu do Espírito Santo, falava em línguas, mas apresentava vários sintomas de espíritos aprisionados. Nada ajudava. A sua devoção particular era árida. Outro sintoma. Você lê a Bíblia não fala nada. Você ora, parece que a oração não passa do teto. Os cultos da igreja para ela eram monótonos, embora outros sentissem bem. Outro sintoma. Mas todo mundo está dizendo que está falando unção, fuma bem, eu não sinto nada. Era terrível. Não conseguia sentir a presença de Deus. Entrar na sala do trono, como nós cantamos, nunca. Ela se achava um constante embaraço para o seu marido. Ela não imaginava quanto ele amava e apreciava. A vida sexual para mim era um peso, outro sintoma. Era melhor que não a tivesse. Se o marido fosse um pouco mais rude, poderia ter justificativa para fugir dele e te abandoná-lo. Mas ele era tão gentil e carinhoso para com ela, que se enchia de desgosto e remorso. Ela era muito bonita, saudável. Raramente experimentava dor de cabeça. E ela perguntava, o que poderia estar bloqueando na sua vida espiritual, social e sexual? E descobriu que havia uma falta muito grande na área de afeto dos pais, especialmente do lado do seu pai. Aqui é uma coisa muito importante. Afeto do pai, tanto para o homem, para a mulher, é muito importante. Havia uma molestação sexual na infância quase que suprimida na memória. Depois de ser ministrada diversas vezes, ainda ela dizia, estou bem, não melhorou, não sinto nada. Você conhece gente assim? O ministrador John resolveu ministrá-la novamente, o John Sanford, lembra? Ele e a esposa tinham feito de
tudo, tinha analisado a situação de diversos ângulos, não havia o que tivesse sido tentado. O ministrador John tinha capacidade de sentir o que o outro sente. E às vezes a identificação dele era tão grande que ele sentia até que podia até entrar na pessoa. Assim ele se identificava pela empatia, sentiu o que a pessoa sentia por dentro e encontrar a chave da solução. Por um momento o ministrador sentia como se fora ele sentindo tudo que a May ou qualquer outra pessoa estaria sentindo. Como John a conhecia bem, a grande maioria das coisas dela, pediu permissão a May que pudesse se identificar inteiramente com ela. Assim era possível sentir as dores e as alegrias da pessoa através do Espírito Santo, obtendo uma forte impressão do caráter e personalidade dela. Quando o ministrador John pediu que assim a fizesse, ele então disse: eu posso me identificar completamente com você. É como se eu fosse entrar em você, hein? Tudo bem, May? Ele disse sim. Ele sentiu que ele tivesse entrado numa casa vazia. Olha, casa vazia. É como se tivesse entrado dentro de um hall, um corredor vazio. E ele diz, John diz assim: sentimos o vazio de um grande prédio. Eu estava só. O espírito dela não estava ali. Isso é a experiência do John Sanford, tá bom? Então, ele diz: May, onde é que você está? Os dois estão na mesma sala. Ela está com os olhos fechados, ele também. Então ele respondeu: você que me diz? Você é o conselheiro. Então ele falou: Jesus, por favor, vai me ajudar. Vamos resolver esse problema. Então, quando ele disse, ele viu Jesus andando, descendo por um túnel escuro. Ele não carregava nada, nem luz, nem tocha. Jesus não precisa de farolete, não precisa de luz, não precisa de nada, né? Ele era a própria luz. Então, você pode imaginar que era como ver o carro com luz iluminando tudo que estava escuro. Tudo bem? Jesus a luz. Então, Jesus entra naquele negócio escuro, ele começa a andar. Então, tudo começa a iluminar na frente de Jesus, como se fosse carro. Ele tinha um farolzão dentro dele, Jesus, né? Tudo bem? Bom, ele era a própria luz. Jesus foi andando. Ele chegou diante de um grande calabouço, com uma porta enferrujada e trancada. A porta se abriu automaticamente diante de Jesus. Ele é a chave. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Aquele que é santo, que é verdadeiro, tem a chave de Davi, que abre e que fecha, que não pode ser fechada por ninguém. Ele fecha e ninguém abre. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele é a própria chave. As portas do inferno não prevalecerem contra ela. Isso aqui não é citação, eu resumi. Ele entra em muito mais detalhes, mas eu resumi a fim desse uso, né? A igreja teria que avançar e atacar, tirar as pessoas assim e invadir os portais do inferno para libertar os cativos. Nós estávamos entrando no calabouço do inferno. E ele sabia, Jesus sabia. Conforme Jesus atravessava o chão sujo, figuras fantasmagóricas do inferno saíam diante da sua presença. May foi encontrada numa esquina, encurvada, numa posição fetal. Ela estava azulada, pequenininha, claro, e faminta. Jesus tomou e colocou-a no seu colo. Como o pastor apacentará seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. O Senhor a tomou para levar fora daquele lugar. O ministrador descrevia para May: May, olhe, Jesus está soprando sobre você. Você está crescendo, você está ficando bonita. Então Jesus soprava o fôlego da vida para ela. E ela começou a andar com ele e ela crescia conforme andava. E ela se transformava numa linda mulher. Irmãos, daí a vida dessa mulher transformou totalmente. Lembra? Não sentia a presença de Deus. A sua vida devocional era árida. Comecei a sentir a presença de Deus. A Bíblia começava a falar. Não sentia a presença de Deus nos cultos. O culto começou a ter muito significado. Ela agora vivia a plenitude da sua vida. Agora sim ela podia entreter socialmente. A sua vida sexual mudou, revolucionou essa mulher. E outra coisa, ela agora começou a ministrar, até se tornou pregadora. Agora, irmãos, ela caiu 2 vezes naquele estado. E o John tirou de novo. Então, só para dizer, tudo bem? As lutas, ok? Né?
Então, irmãos, isso é alguma coisa extraordinária. Eu queria lembrar mais alguns textos mais. Na Bíblia, em Salmo 28:1, a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, pois se te calares a meu respeito, serei semelhante aos que descem a cova. Sabe, irmãos, tem muita gente, muitos crentes que sentem como se estivessem na cova. E o salmista, ele é muito honesto, não é? A Bíblia é a coisa mais honesta que existe. A Bíblia não escondeu o pecado de Davi. O queridinho de Deus não escondeu. A Bíblia é um livro muito real. Esperei confiantemente, agora é Salmo 40, pelo Senhor, versículo 1-3. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. E você pensa assim, pois é, ele estava no pecado. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão, confiarão no Senhor. Irmãos, eu estava em outra cidade, fazendo curso de libertadores, que eu vim fazer algumas vezes aqui em Curitiba. Alguém disse assim, sabe, Neuza, tem uma menina que grita à noite, lá para as 11 horas, toda noite aquela menina está gritando. E ninguém foi ajudá-la? Não, é um caso muito estranho. E eu lembrei um caso que Deus havia me mostrado. Muito tempo atrás, quando nós evangelizamos um casal que estava se inclinando ao espiritismo, porque morreu um nenê. E eu comecei a fazer estudo bíblico toda noite com aquele casal. E uma noite, estudo bíblico se alongou. E às 11 horas da noite, ouço um grito do bebê. O que é isso? Depois que a Milena é um nenê que nasceu imaturo, não era nem prematuro, nasceu com 6 meses e morreu. Desde que esse neném morreu, o meu filho André, ele tinha 1 ano e 8 meses, grita toda noite essas horas. Vamos ver, vamos orar lá. E eu saí correndo na frente deles para entrar no quarto do rapaz, do menininho, né? Hoje ele é rapaz. Dei de cara com o altar budista. Falei, o que é isso? Não, budista é mais shintoísta. Falei, o que é isso? Os meus parentes trouxeram desde isso aqui é para a menina que morreu. Tem que tirar esse negócio. Tá aqui. Tiramos. Eu recebi um carão, porque eu tirei, porque naturalmente o dono da casa permitiu, né? Só que os pais ali, cuidado com isso aí, tá, irmãos? Os pais ali ficaram revoltados comigo, sabe? Mas glória a Deus, a família inteirinha, né? Quer dizer, uma grande parte da família hoje está convertida. Olha, aquilo estava na minha cabeça. E olha, irmãos, Deus na hora traz coisas, não traz para vocês? Olha, esse caso é parecido com aquele, né? Então aquilo veio na minha mente e eu falei, tem qualquer coisa assim, né? Aí quando eu comecei a conversar com ela, quando fui ministrar, ela falava assim, sabe, eu brincava com o meu avô. O avô vivo? Quando era pequenininho. Não, depois que ele morreu ele aparecia. É o avô que aparecia? E desde quando você começou a gritar? Depois que eu mandei embora meu avô. Está entendendo, irmãos? Agora ele começou a perturbar. Ele não quis mais brincar com o avô, então agora começou a perturbar. Mas ela tinha uma história muito... Falei, que coitadinha. Pensei que fosse isso o problema dela. Mas ela falou assim, sabe, pastora, eu tive um problema quando era criança e o médico disse que eu não conseguiria acompanhar a escola normal. E eu fui mandada para uma escola de crianças especiais. Só que quando eu cheguei ali, eu já tinha passado eu não podia ir na escola, então acho que tinha 10, 12 anos. Ela estava totalmente fora do contexto, do ponto de vista de idade. E também quando ela viu, ela teve que obrigada a conviver com crianças debilóides, perdão dizer assim, não é? Criança que espumava, criança que não realmente era uma situação terrível para elas. E ela não conseguia nem brincar, porque as outras crianças tinham 7, 8 anos, ela tinha 12 anos, ela era muito grande demais, então ela ficava sozinha. E nessa história de ficar sozinha, ela ficou aprisionada naquela escola. Por quê? Aquela escola tinha a parte normal e a escola especial. E havia uma grade. E como ela não podia brincar com as crianças especiais, então ela ficava na grade olhando para o outro lado, olha como brinco, eles estão pulando, agora estão jogando bola e eu fico aqui.
E ela ia no cantinho, ia para lá, ia para cá, sozinha. Ela estava aprisionada naquela escola. Quando convidei Jesus a entrar, foi tão lindo, irmãos. Você crê na manifestação do Espírito Santo hoje, não é? E Jesus vem. E Jesus então começou a andar com ela. E ela não tirou, ele não foi tirar, tá bom, vamos tirar. Eu falei, agora eu vou tirar. Vou amarrar os demônios, como eu sempre faço, vou pedir para Jesus abrir aquela chave. Né? Sim, Jesus entrou e escancarou a porta. Só que Jesus não tirou. Jesus foi andar em cada canto com ela. E ele falou, você lembra daqui o que você fazia? Você lembra aqui? Você lembra? Jesus ministrou aquela menina e saiu de lá. As coisas mais estranhas e esquisitas têm acontecido. Agora, um outro caso. Chegou um rapaz que falava assim, pastora, eu estava perto do Grande Rio. Onde é que existe Grande Rio no Brasil? Não tem como, porque é lá que aparecem as coisas que eu vou falar. Esse rapaz chegou e disse assim, queria saber por que eu só sonho com águas. Qual a primeira coisa que vem na tua mente, ministradores? Libertador. Iemanjá. Eu pensei assim, esse tem pacto com o Iemanjá. Tem alguma coisa relacionada com o Iemanjá. Pensei assim. E ele vinha atrás. Eu deixei até o último dia, 5 dias de ministrações, né? Deixei no último dia. Mas por que eu sonho só com águas, hein? E fui analisar a ficha. Não tinha nada na ficha. Só que está escrito assim, eu desconfio que fui consagrado ao boto. O que é boto? É um peixe de 1,5 metro mais ou menos. E a gente conhece a lenda do boto, que vem, rouba a menina, que rouba o rapaz, mas mais rouba a menina. Irmãos, pastor, como é que é? O que é boto? Qual é o significado do boto? Daí o pastor, pois é, o boto tem um significado muito sensual, objeto sexual. E deixei assim, fui orando, Deus, por favor, o senhor vai ter de me ajudar para saber o que é o problema desse rapaz. E eu comecei a relacionar. Eu deveria ser médium de boto, consagrado, então eu deveria ser sacerdote médium de boto. Realmente havia muita coisa na área sexual naquele irmão. E depois eu tinha dado essa aula sobre aprisionamento espiritual. Sabe o que ele falou? Pastora, todos os sintomas que a senhora descreveu, eu tenho. Falei, misericórdia, bem. Então, eu fiz todo aquele desligamento na parte sexual. E agora eu falei, irmão, enquanto eu estou falando assim, eu estou tendo uma visão. Raramente eu tenho. Eu vejo uma espécie de castelo. Sabe aquele castelo mal feito? Tem castelo bonitinho, não tem? Dentro do aquário. Tem aquele tudo sofisticadinho, né? Mas eu vi um castelo assim, meia concha, sabe? Mal feitinha, mas ele está lá dentro. Eu o vejo cor-de-rosa. Uma outra irmã, ele está rosa. E eu falo assim, ele está de trajes menores. Eu pensei assim. Depois eu vi que não era traje menor, estava de fralda. Era bebê. Consagração. Né? Tudo bem, irmãos? Bom, tem que tirar esse rapaz de lá. Eu expliquei. Jesus vai tirar você de lá. E eu chamei fulano, vem cá. Você senta aqui na frente desse rapaz. Você pega na mão, você vai sair de lá. E eu comecei a ver sereias. Quem eram as sereias que estavam ao redor daquilo lá? Os demônios. Eu disse, tá bom. Nós amarramos todas as sereias. Prendemos as sereias. Disse, fica aí reservadinho que eu vou fazer alguma coisa com você depois. Todos eles amarrados, amordaçados ali. E agora Jesus vai estar aqui e você vai sair. Né? Jesus como chave, eu posso usar a minha chave, né? São algumas maneiras de fazer. Então pega na mão de Jesus, convidamos Jesus e ele pegou. E daí ele começou a ficar ofegante, fazer assim. E depois e começou a orar em línguas. Depois ele falava para todo mundo assim. E todo mundo batendo palma, né? Porque era curso de libertadores, tinha uns 18, 15 pessoas ali, 15 a 18 pessoas assistindo tudo o que estava acontecendo. Ele fez assim. Você sabe aquela sensação? Ele falou para o pessoal. A gente nada chega na praia. Olha, irmãos, foi lindo, mas depois eu fiz ainda uma cura interior. Com 16 anos o pai morreu. Então ele se sentiu muito desprezado.
Eu falei, ai Deus, agora eu preciso fazer isso aqui. Mostra quem é o pai. Eu vi assim, vi pastores ali naquela turma. Ah, esse pastor, esse outro pastor, tinha um moreno e tinha um claro. Deus, quem é que vai fazer o papel? É o moreno ou claro? O Senhor falou moreno, tá bom. Então eu chamei o pastor Moreno, ele já tinha visto, era o último dia, já tinha visto muita coisa acontecendo nas ministrações. Então o Senhor pode fazer o papel de pai. Oh, com muito prazer, né? E daí eu falei, fulano, aí está teu pai, dá um abraço nele. Oh, pai! Sabe, engraçado, eu tenho 1,5 m, ele tinha 1,46 m mais ou menos. Abraçou a perna daquele pai, falou, oh, pai, o senhor foi embora, o senhor não sabe quanto eu sofri, mas eu estou feliz. Tadinho, abraçou o pai, chorou naquela hora, e o senhor fez a cura daquele relacionamento do pai, né? Irmãos, depois de 30 dias ele escreveu eu mando aquela cartinha, por favor me escreva como é que você está. Depois de 30 dias ele me escreveu, pastora, eu sou aquele fulano que estava debaixo da água. Eu era sacerdote do Boto, não, eu tinha sido consagrado ao Boto, e queria te dizer que eu ainda conservo aquela alegria do dia que eu saí das águas. Falei, glória a Deus. E ele falou assim, sempre me falavam desta alegria que encontra com Jesus, mas eu nunca tinha tido esta alegria, e hoje eu tenho depois que eu saí das águas. Aleluia. Irmãos, quantas pessoas estão aprisionadas dessa forma? Teve um rapaz que disse assim, eu estou com um problema muito sério, irmã, muito sério mesmo. Eu disse, o que foi? Pois é, eu não consigo me libertar da prostituição. Ele era um líder evangélico. A misericórdia, o que eu faço, Senhor? Então eu perguntei, você pode contar a tua história? Então ele disse, pois é, sabe, tudo começou quando eu tinha os meus 10 anos, o meu primo me convidou, essas são agressões que a vida traz, né? Meu primo me convidou, me levou para o quarto dele, eu levei um choque, porque o quarto dele inteirinho com fotografias pornográficas. Aí entrou o espírito de lascívia. E depois o primo começou a usar esse rapaz também, sexualmente. Daí, então, ele é família evangélica, e começou a procurar prostitutas. Ele se casou, mas não conseguiu sair da prostituição. O intercessor disse assim, ele está preso numa gaiola, dentro da terra. E começou assim, o intercessor começou a me dar sequência. Ele começou, quando pequeno, começou a abrir um buraco. Ele achava muito engraçado e ria, abria. É o buraco da masturbação, da prostituição. Tudo bem, irmãos? Ok? Foi entrando. E finalmente, agora, estava debaixo de uma gaiola, ou de uma jaula, se você quer, assim, mas de ferro batido. E enquanto nós estávamos orando, a gente tem surpresas, porque Deus faz da sua forma, né? Nós estávamos orando, ele estava confessando tudo aquilo, veio de cima um anjo, trouxe uma espada, quebrou aquilo, ele pôde sair de lá. Eu estou fazendo isso aqui no Brasil, vou para os Estados Unidos, maio de 1999. Nós somos no treinamento de leões. É o Centro Mundial de Orações do Peter Wagner que nos convoca. Nós somos em um grupo de 4, 5, pequeno grupo. Fomos até ali. Formamos 16 equipes internacionais para orarmos profeticamente naqueles lugares chaves onde haveria no dia 11 de agosto de 99 eclipse. Lembra? Por quê? Quando existe eclipse, todas as feiticeiros e bruxos são convocados para que naquele momento invocar e chamar os demônios para fazer as coisas para eles. E nós então 16, diz Israel, Turquia, Egito, Irã, várias nações, né? Romênia, e a nós coube uma equipe brasileira, uma equipe coube Portugal e Espanha, e a nós coube Grécia. Nós éramos 2 equipes brasileiras, a Grécia e a Itália. Então, quando nós estávamos fazendo esse treinamento, a irmã que convocou, uma mexicana, começa a contar a história de experiência ascendente e descendente. O que é isso? Ela está dizendo o seguinte,
que nós vivemos aqui, mas o céu pode descer. Crê nisso? Hã? Amém, fraco, né? Você não tem que ser obrigado, não. Deixa eu explicar. Ascendente e descendente, que do céu pode descer como nós podemos descer no inferno. Ou algumas pessoas são arrebatadas para o céu. São ou não são? Já conhecem gente que foram? Vocês creem nisso? Né? E outras pessoas podem descer no inferno, quer dizer, arrebatadas no inferno. Tudo bem, irmãos? Começou a contar a história de uma das experiências que ela teve que descer lá embaixo para tirar uma pessoa da prisão. Era sua irmã gêmea, os univitelinos. São muito isso, é como se fosse outra parte. A irmã tem problema no braço esquerdo, ela também sente dor no braço esquerdo. Há uma correlação. E essa mulher, então, estava com problema porque a irmã estava de câncer. Era evangelista. Ela estava de câncer, estava morrendo. Então ela começava a jejuar, orar, e falava assim: Deus, o que está acontecendo com a minha irmã? Ela não responde. A jejum, a oração, e muitas vezes, sabe, irmãs, nós falamos assim: pois é, a gente ora. Ah, não dá certo, acho que Deus não quer mesmo, acho que vai levar. A gente não desiste. Mas ela foi. E foi lá conversar com aquele pessoal do Centro Mundial de Oração. Irmãos, orem por mim. Eu faço campanha, eu faço jejum. Mas a minha irmã não altera o quadro dela. E daí um irmão, chamado Chuck Pierce, ele é um homem muito impressionante. Ele viria aqui, né, pastor? Lembra? Viria para cá. Esse homem fala para essa mulher: Ana, você tem que pedir a Deus uma chave, porque ele não sabe o que é, ele não sabe nem o que está falando profeticamente, não sabe. Essa chave é que vai resolver o problema da tua irmã. E ela começou a orar: Deus, que chave é essa? O que está acontecendo com a minha irmã? Ela começou a orar. No meio da oração, ela recebe 2 anjos. Ora, a Neuza pirou mesmo, né? Você vai pensar. Ela recebe 2 anjos já no meio do arrebatamento. E o anjo diz aos anjos, fala: eu tenho que levar você onde tua irmã está. Ela começa a descer. Começa a descer pelo bueiro. Vai descendo, anda, foi parar num lugar. Tem vários compartimentos, calabouços. E num dos quartos de calabouço, ela encontrou a irmã amarrada ali. Aconteceu algo terrivelmente triste para ela. Sabe quando a pessoa se revolta contra uma situação? Ou às vezes é tão triste e a pessoa diz assim: ai, não aguento mais, que vontade de morrer. Ela se aprisionou. Desta forma. Ela tirou de lá. E ela diz assim: mas o câncer foi embora, mas a pneumonia estava lá. Ela foi orar de novo. E Deus mostrou: olha, pense bem. Agora ela está aqui. A irmã está numa sala, no hospital. Ela está numa outra sala do hospital. Tudo bem? E ela vai orar: Senhor, o que é agora? Pneumonia? Quando ela vai orar, ela vê a rainha do céu sentado no peito da irmã. E essa é uma mulher que já declarou guerra e fez muita guerra contra a rainha. Você está aí? Pode sair. Em nome de Jesus. A rainha foi embora. Quando a rainha saiu do peito dela, então ela fez assim: tossiu. E a mulher ficou completamente curada. E eu falo assim: Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é só John e Paula Sanford, mas essa mulher aqui, contemporânea nossa, maio de 99, me fala assim: mas que coisa maravilhosa. Mas a Ana chocou muita gente. O pessoal fala assim: ela está biruta mesmo. Imagine se pode não ganhar o negócio. Mas cuidado com isso, porque Deus vai levar você, Deus quer te usar para tirar muita gente de aprisionamento espiritual. Eu estou nessa. Deus, que bom! Não só sou eu que estamos tendo, não só somos nós. Porque daí o pessoal da Ágape começou a ter todo esse tipo de experiência, tá, gente? Vários. Olha, eu tirei gente até de latrina da privada, porque o pai, quando ficou endemoniado, o pai, bebê de 10 meses, ele jogou na latrina. O espírito dela estava aprisionado ali, uma pastora. Nada funcionava naquela vida. Não quer dizer, gente, coisas incríveis que acontecem.
Está tudo ligado com trauma. Então eu estava toda feliz assim, né, dizendo, Deus, muito, muito obrigada mesmo. Daí vem uma irmã, eu estou para dar aula, estou explicando Isaías 61, gente, aqui é libertação, aqui é proclamação do Evangelho, aqui é declaração de jubileu, aqui é abrir as portas para os aprisionados, né? Está explicando. E contei rapidinho alguma coisa para introduzir, porque estava no começo, daí chegou uma senhora. Pastora, preciso contar a história. Quando a senhora estava contando aquela história, eu tenho a história, porque eu saí do fundo da terra. Falei, o quê? Pois é, eu saí do fundo da terra, mas como é que foi? Então ela começou a contar a história. Ela contou rapidinho a história dela e falou, tá, se escreve para mim. E o testemunho dela está aqui. Na apostila você vai ler. Mas, em resumo, é o seguinte. Essa mulher fez aqueles exercícios de relaxamento da nova era. Cuidado com essas meditações. Um dia, a minha irmã que estava fazendo reciclagem como professora primária, alguém veio fazer reciclagem e o homem começou a dizer assim, olha, sábado que vem nós vamos dar uma aula, mas todo mundo vai viajar longe. Então eu falei, vai fazer viagem astral. Eu falei, cuidado, você não cai nessa, vai orar. E nós começamos a orar. E o psicólogo lá esqueceu. Então ela não teve que fazer nenhuma viagem, mas é na aula de psicologia que o pessoal aprende. Tudo bem, irmãos? Cuidado com isso aí. Eu tive que tirar uma senhora também lá não sei onde dos Estados Unidos, porque ela foi viajar, se encontrar através dessa viagem astral, se encontrou com a amiga que estava nos Estados Unidos, conversou com ela, matou saudade e depois, sabe o que ela falou? Eu não tenho mais certeza da salvação. Não consigo mais orar. Eu tive que tirar aquela mulher. Não é? Mas agora vamos voltar a essa senhora. Fala, sabe, Neuza, eu estou aqui em São Paulo porque essa é a primeira cidade que eu tenho que estar para começar a minha vida missionária. Deus está me empurrando para missões. Mas quando eu vim para cá, eu comecei a me sentir tão mal, tão mal. Eu achava paulistano todo feio. Essa cidade horrorosa. O culto é horrível. Ai, a adoração, louvor, não me adaptei. Mas eu só pensava em ir embora. Daí, um dia eu tinha voltado para casa, alguém disse o seguinte, ligou, fulana, você está aí? Tô. E como é que está? Está terrível, não gosto daquela cidade. E Deus tinha falado, essa é a primeira cidade onde você tem que estar, porque daí você vai partir para outras, como missionário. E ela falou assim, pois é, fulana, você sabe que 2 anos atrás, eu estive num congresso de Adonep, e ali um pregador da África me chamou na frente, e me passou uma unção, a unção de tirar as pessoas aprisionadas. E Deus me falou que a primeira pessoa que eu tenho que tirar é você. Olha, não tem nada a ver comigo, tudo bem? Uma outra cidade, outra pessoa. Aleluia! Bem, então ela começou a contar. Pois é. Então ela começou a contar a experiência dela. Onde é que ela estava aprisionada? No centro da terra. Como? Então ela disse, pois é, eu estava na Nova Era Grupos. Nova Era, aquela senhora conduzia. Agora vocês na imaginação vão pensar, vão sair aqui dessa cidade e vão viajar, vão voar, vão até o Egito. Cuidado com isso. Procura esfinge. E ela procura esfinge, encontrou esfinge. Do lado de esfinge tem uma porta, entre por ali. E ela disse que procurou, encontrou, e ela entrou. E entrou, ficou encantado, aquele corredor lindo, cheio de ouro, né? E daí, pode entrar, procura uma portinha. E ela procura, entrou agora uma sala grande, cheia de hieroglifo. E procura uma outra porta, pode ser que você vai entrar um corredor. E ela foi ali. E saiu num lugar cheio de árvores e raízes de árvores. Era exatamente a raiz dessas árvores que estava segurando aquela mulher para não sair do local. Mas naquele lugar, naquela floresta, que parece meia gente, meia raízes, meia árvores, no meio daquele clarão encontrou um trono. E ali alguém falou alguma coisa. E ela deu o coração dela para esse fulano. Pode um negócio desse? Gente, isso aí não era. Só que aquela senhora recebeu aquela unção, tirou aquela mulher de lá. Aleluia. Amém? Só cuidado, viu, irmãos? Cuidado e procure saber se o pessoal que vocês ministram não tem faz esse tipo de exercício. Aí, irmãos, ela voltou e disse assim, essa cidade de São Paulo não é tão feia, não, imagine. Os irmãos são maravilhosos, etc, etc. Depois ela falou assim, Neuza, falta eu sair do sol. O quê? É que eu fiz uma viagem ao sol. E ela estava aprisionada no sol mesmo. Eu tirei. E Jesus pessoalmente foi lá.
pegar. E ele voou pelo espaço. Ele aterrissou. Irmãos, eu não sei como é que vocês estão sentindo diante de todas estas coisas que eu estou apresentando. Como é que as pessoas ficam aprisionadas? Eu vou dar alguma coisa que o John fala. As perguntas que você deve para diagnosticar quanto ao aprisionamento espiritual. Irmãos, eu vou dar isso aqui, eu vou deixar com ele, tá? Tudo bem? Então vocês vão ter esse material. Você já se sentiu vazia ou vazio, como se algo estivesse faltando? Você já se sentiu profundamente solitário, sozinho, não sabendo onde estava, mesmo no meio de uma multidão? Eu já dei alguns sintomas para vocês, tudo bem, irmãos? Lembram daquilo que eu falei já? Quando a May estava sentindo tudo aquilo, eu fui falando para vocês. Você se sente perseguido, atormentado, afligido, quando aparentemente nada está te afligindo? Você já percebeu que existem talentos, poderes e energias que você não pode usar? Como se estivesse fechado longe de você? Você já sentiu perdido, inútil por dentro, quando na aparência tudo estava indo bem? Você já sentiu que há problemas e perigos ao seu redor, quando tudo parece salvo e seguro? Você tem uma ira incontrolável dentro de você? Você se torna furioso com alguma coisa? Facilmente. O espírito da pessoa fica furioso contra as correntes que o aprisionam. Você tem dificuldades em estar acordado e acompanhar um culto ungido e vivo? Você já sentiu tontura no culto? Você tem dislexia? Aquela pessoa que troca B com P, D com T, né? Tem alguma coisa nesse sentido. As causas são várias. Traumas terríveis, suplantadores no ventre, pode causar rebelião profunda contra Deus. O bebê, sabe quando o bebê, sabe que o bebê sabe tudo, né? O bebê vê o pai e mãe brigando, o bebê ouve mamãe falando assim, eu acho que eu vou abortar. Então, o bebê dá as costas à vida, com vontade de fugir e se esconder. Ele se recusa a nascer, não quer se arriscar a nascer. Eu tirei outro dia uma pessoa da barriga da mãe. Essa senhora já é casada, ela veio falar, e é uma pessoa extremamente talentosa, também sabe organizar eventos, festas, etc. Ela falou, Deus, eu não sinto nada, eu não consigo viver, não tenho alegria nenhuma. E ela começou a dizer que ela ouviu tudo que a mãe falava. A mãe ouvia, essa é filha de mãe solteira, esse bebê é de mãe solteira. Então nós não vamos aceitar, nós não queremos não, de forma nenhuma. Ela ouvia todos os comentários, minha gente. Então o que o bebê fala? Não quero sair. A mulher é casada, está com filho já. Ela estava aprisionada lá. E foi duro. Ela dizia, não quero sair. Eu tive que convencê-la. Tá bom, né? Foi duro. Eu tive que segurar o corpo daquela mãe que dizia, não, mas você vai sair sim, querida, você vai sair. Jesus está te chamando. E essa mesma pessoa estava aprisionada também dentro de um caixão, porque um padrasto que se tornou verdadeiro pai, quer dizer, afetivamente falando, morreu. E como a história dela era tão complicada, o pessoal nem queria que ela visse aquele pai. Então ela dizia, eu quero morrer, eu quero estar lá, eu quero estar com meu pai. Você não conhece gente assim? Né? A pessoa se aprisiona, está junto com o pai, vai junto com o pai, vai junto com a mãe, e fica lá. E não sabe por que nunca nada dá certo. Eu fiquei tão feliz, eu fui num lugar, e eu tirei essa moça do caixão, porque não foi o pai, o avô quando morreu, o avô era tudo para ela. Quando nós tiramos, ela falou, Deus mudou a minha vida. Hoje ela é encarregada de ministério de libertação naquela igreja. Mas nada acontecia, irmãos. E essa moça que estava no ventre também estava aprisionada. Quer dizer, a pessoa pode estar aprisionada em vários lugares. Esse é o último momento, eu estou ministrando já há alguns meses, estou ministrando uma menina que trabalhou com raio violeta. Chama violeta. Conhece? É Nova Era outra vez. E essa daí estava aprisionada em não sei quantos, acho que 7, 8 lugares. A vida totalmente trancada, ganhando muito dinheiro, porque o diabo tinha feito muito bem. Aceitou Jesus, tudo foi embora. E ela estava presa. Agora então, traumas de molestação sexual contínua. Eu tirei uma menina, sabe de onde? De um sofá. Sofá de uma sala. Uma menina estava aprisionada naquele lugar porque o primo vinha uma vez por semana, não conseguia sair.
Sabe, quando ela tinha 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, o primo molestava sexualmente aquela menina e ficava paralisada. Entra um espírito de pacifismo tremendo na molestação sexual. E a menina estava lá, aprisionada. Foi terrível. Choque de ter presenciado a morte, abuso, violência, idolatria de casamento. Isso foi tão interessante. A mulher veio falando assim: irmã, eu noivei 6 anos. Fiquei casada há 11 anos. 6 mais 11 são 17 anos. Estou separada há 9 anos. É 17 mais 9, 26, né? Irmãos, estava aprisionada ainda no casamento. E eu fui analisar idolatria do casamento. Porque essa pessoa foi criada para se casar. E só a pessoa tem sucesso quando tem um bom casamento. Então, você entende? É casamento por casar por casar. É uma idolatria do casamento. E ela falou: estou aprisionada, não consigo sair disso aí. Viagem astral, já falei, né? Ter se enterrado com o pai que morreu, ter se enterrado porque queria fugir da realidade. E quando a pessoa se revolta contra Deus no útero, abre a maior porta para Satanás. Assim o diabo tem direito legal para roubar a pessoa aprisionada no espírito, aprisionando o espírito. Às vezes, palavras dos pais, avós, consagração espiritual, catolicismo, feitiçaria. A pessoa se refugia na prisão através da idolatria, dores profundas e luto. Eu fiquei tão impressionada, irmãos. Teve um rapaz, um pastor, que estava aprisionado, como é que eu posso dizer, no chão. Desde criança ele brincava de morto. Sabe o que o pessoal que fica assim? Ele prende a respiração, ele assusta todo mundo. Quando alguém chega, ele dá o bote, né? Então ele gostava de fazer essa brincadeira desde criança. Ele sempre fez isso. Então ele ficou aprisionado nisso. E ele falava assim: pois eu não gosto de ficar de pé. Até para estudar eu tenho que deitar. Eu tenho uma dor nas costas. Quando eu fico de pé, eu fico com dor nas costas. Então ele é obrigado a deitar. Olha só que coisa mais estranha. E eu vi gente aprisionada no cemitério. E quando a gente foi tirando do cemitério, eram 2, 3 pessoas que tinham que carregar o rapaz, porque vinha mão que saía do túmulo para segurar, para levar de volta. As coisas mais incríveis. O Senhor deu esse ministério de quê? Abrir as prisões espirituais para nós, porque Jesus fez isto. E quem sabe alguns de vocês esta noite precisa de uma ministração. Então eu vou fazer uma oração com vocês. Olha, lembra? Para tirar uma pessoa de aprisionamento espiritual, o que você faz? Você amarra os guardiões, que são os demônios. Você usa aquela chave. Eu não sei, tenho uma dúvida. Se a chave é dada para todos, eu ainda não sei. Mas se você não tem a chave, não tem certeza, Jesus é a chave, tá certo? Então, é a chave que você usa para abrir, e depois de tirar a pessoa, você agora coloca os demônios aonde eles estão, tranca para os demônios nunca mais saírem, né? Ou você convida Jesus, você faz tudo aquilo lá, você prepara, amarrando todos os guardiões, convida Jesus, pede para Jesus tirar a pessoa, quer dizer, você fala: fulano, Jesus está aqui. Agora segura nas mãos de Jesus e sai. Tudo bem, irmãos? E amarra de novo os demônios para aprisionar. Ou nós temos feito isso também. Senhor, eu estou aprisionado aqui, mas eu sei que tudo é possível para o Senhor. E o Senhor veio abrir as prisões. Então, neste momento, eu te convido, Senhor, vir até aqui. E, Senhor, o Senhor vai abrir essa prisão para mim. E eu declaro todos esses demônios, guardiões, amarrados agora. E eu vou sair com o Senhor. Você já vai declarando essa saída. Faz umas 3 cursos que eu estou fazendo esta oração em conjunto. E tem acontecido coisas extraordinárias. E eu fico surpresa de ver gente aprisionada. Tá bom? Vamos fechar os olhos? Mesmo que você... eu não estou... Ótimo, se você não está. Mas você hoje vai orar comigo. E se você tiver, Deus vai ministrar você para libertar você. Amém? Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor nos chamou para dar continuidade ao teu ministério. Senhor, que privilégio. Senhor, o Senhor nos deu autoridade para libertar os cativos. O Senhor nos deu autoridade e capacidade também para curar, Senhor, o
os quebrantados de espírito. O Senhor nos deu autoridade para proclamar o ano de jubileu. Estamos vivendo o jubileu. Louvado seja o teu nome. E também o Senhor nos deu capacidade para abrir as prisões, para libertar os aprisionados. Senhor, eu quero te convidar agora. Tu conheces cada situação. Eu quero te agradecer e quero pedir agora que o Espírito Santo de Deus venha mostrar os aprisionamentos existentes na vida dos nossos irmãos. Pai, convence-nos, convence a nossa situação. Que tipo de aprisionamento espiritual nós estamos vivendo? Quantas vezes uma pessoa gostaria de fazer algo, mas tudo volta a estaca zero. Nada acontece. E quantas vezes, Senhor, as pessoas dizem, eu não consigo, nada prospera nem na vida emocional, nem na vida social, nem na vida ministerial, nem na vida financeira, nem na vida familiar, nem na vida social. Mas, Pai, então eu quero pedir agora que o Senhor esteja diagnosticando e falando para cada um, Senhor. Mostra, em nome de Jesus. E quero pedir que o Senhor esteja ministrando cada um agora. Deixe o Espírito Santo trazer a você circunstâncias, situações situações de dificuldade. Quem sabe essas histórias que eu te contei possa trazer alguma luz. Situação de trauma, profunda tristeza, situação de revolta. Senhor, eu peço para que o Senhor esteja mostrando para cada um. Agora você vai dizer, Senhor Jesus, eu quero te convidar, como aquele que tem a chave, para abrir qualquer porta fechada. E agora eu preciso de ti. Eu tenho que sair dessa situação. Eu quero sair dessa circunstância. O Senhor não me criou para ficar aprisionado. Eu tenho que sair. Então, Senhor, me ajude. Use a tua chave. Tu és a própria chave. Vem, Senhor. Abra a minha prisão. Em nome de Jesus. Porque eu ordeno que todos os guardiães, demônios, estejam neste momento sendo amarrados, amordaçados, em nome de Jesus. E agora, neste momento, eu saio contigo. Eu seguro nas tuas mãos, Jesus. Em nome de Jesus. Eu saio de lá. Agora, em nome de Jesus. E fecho aquela porta. Junto contigo. Ordenando que todos os demônios que me vigiavam entrem naquele lugar e fiquem aprisionados para nunca mais saírem, porque o Senhor veio abrir as prisões para os aprisionados. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Eu gostaria de ouvir alguns testemunhos. Alguém tem alguma coisa para... Porque depois eu posso fazer responder algumas perguntas também. Você quer falar alguma coisa? Vem cá, irmão. O que aconteceu? Quando eu estava fazendo o curso até nessa oração, eu me lembrei que a minha mãe, quando ela teve filhos, ela teve 2 gêmeos e os 2 eles morreram. Então, ela me batizou em memória daquele que já havia morrido. Deus mostrou para mim que minha alma estava aprisionado ainda pelaquela herança de morte que eu havia adotado. E o que você sentiu? E hoje eu senti que o Senhor me libertou. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Amém. É interessante porque nessa noite eu comecei a fazer o curso essa semana. Eu já fiz 2 vezes, mas eu vim essa semana de novo.
E nessa noite eu sonhei que eu tinha me casado e estava dentro de uma casa muito velha, uma casa pequena, assim, um lugar muito perigoso, assim, onde a vizinhança era muito perigosa, tinha muito bandido e eu ficava presa dentro daquela casa, não conseguia sair. E eu me casei com uma pessoa que eu nem conhecia. E essa pessoa voltou e olhou para mim assim com ar sarcástico, dando risada, assim como se estivesse tirando sarro de mim, assim, debochando de mim, dizendo assim: você está feliz? E agora eu entendi que era um demônio, né? E eu disse: eu não estou feliz, eu quero sair daqui. Eu não podia sair daquela casa. E daí eu tentei assim outras saídas, fui por cima e eu procurei sair. Quando eu cheguei em cima, um Rottweiler enorme, assim, grandão, pretão, veio correndo na minha direção, assim, eu tive que sair correndo, assim, mas voltar para dentro da casa de novo, eu não conseguia sair. Daí... Um dos demônios, né? E daí foi quando eu acordei, e agora quando a irmã orou assim, o Espírito Santo, me pediu para o Espírito Santo mostrar, eu me vi num porão, assim, um lugar onde eu morei já, só que era um porão, eu morei nos Estados Unidos, eles chamam de basement, e lá naquele lugar Jesus estava me tirando, me puxando de lá. E por que você foi parar lá, você pode dizer? Por que foi parar onde? Nessa casa? No basement. Porque eu morei lá. Mas o que aconteceu que você ficou aprisionada lá? Porque senão, só o fato de se morar não é a razão suficiente para você se aprisionar. Deve ter acontecido algumas coisas lá. Eu acho que foi uma ligação de alma, porque eu tive um envolvimento ilícito com um moço lá, e nós moramos lá, nesse basement. Amém. Deus te abençoe. Amém. Vamos dar salva de palmas para Jesus. Tem mais alguém? Eu fiz viagem astral durante muito tempo e pratiquei Umbanda, né? E a minha mente estava aprisionada numa potestade. Então eu não, como se diz, não manifestava demônios, mas ele usava muito a minha mente, né? E para mim está tudo certo. De agora aqui eu lembrei que eu tinha feito a viagem para o Sol e eu não tinha ainda saído, né? Mas graças a Deus o Senhor Jesus me tirou de lá com a chave, como a irmã mostrou aqui. E tem mais algum outro lugar? É só Sol? Sabe o que você tem que fazer, irmão Luiz? Eu acho que você teria que fazer um diagnóstico da tua situação, porque se você fez várias viagens astrais, não foi no Sol, não está só no Sol, não. Deve ter em alguns outros lugares também. É que aqui eu lembrei agora o Sol, porque as outras foram todas quebradas, né? Já fiz a renúncia, tudo com o pastor e tal. Agora, deixa eu falar uma coisa. Quando é viagem astral, vai nesses lugares com esses exercícios que você já ouviu falar hoje, né? Não é só renunciar. Você tem que sair de lá. Tudo bem? Ok, irmão? Ok. Faz uma análisezinha, mas obrigada. Deus abençoe. Amém? Tem mais alguém que gostaria de falar? Eu perdi meu pai quando eu tinha uns 4 anos e ele me fazia muita falta, porque eu creio que eu fui curado já numa das ministrações sobre paternidade, né? Mas eu me vi numa jaula. Meu sentimento ainda ligado com meu pai, que nem tive relacionamento. Mas foi interessante que eu vi Jesus me tirando e eu vi ele passeando comigo exatamente com 4 anos. Ele me pegou pela mão assim, ele vem e eu vi uma algema nas minhas mãos. E eu vi um anjo tirando aquela algema da minha mão. E eu estava feliz passeando com Jesus ali. Foi uma experiência muito interessante que eu tive com Jesus. Eu creio assim que eu estou curado e eu tenho que confiar no Senhor só como meu pai. E Ele vai me dar direção para a minha vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Mais alguém? Eu vi gente chorando. Eu vi o Espírito Santo fazendo a ministração. Por que não vem compartilhar? Pode vir. Pode vir, irmã. Pode fazer fila. Está vendo? Glória a Deus. Aqui os corajosos eram os varões. Agora as varoas começaram a vir falar. Bom, alguns dias atrás, né, teve aquela ministração aqui com a pastora Kel e o pastor Levi, dos meses de gestação, né, quando a gente estava no útero da mãe da gente. E em nenhum dos meses eu vi Jesus junto comigo. E agora, nesse momento, assim, eu me vi assim, eu presa no útero da minha mãe.
E eu ouvi assim o meu avô, né, cobrando da minha mãe, agora essa criança que está vindo, meu pai me rejeitou, minha mãe muito nova, com 18 anos, também não me queria. E chegou a hora de eu nascer, e eu estava com medo de nascer, eu não queria sair porque ninguém me queria, ninguém ia me receber. E eu vi quando Jesus, Ele estendeu as duas mãos dele e me puxou e disse: nasça, Roselaine, porque eu estou aqui te esperando. E ele me ajudou a nascer e ficou segurando na minha mão, e foi maravilhoso. Amém, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe. Eu me vi presa como se numa penitenciária. Eu fui mãe de santo, eu fui assaltante de banco, ex-traficante de droga, e nesse momento o Senhor me tirou dessa prisão que eu estava. Eu vi quando o Senhor puxou a minha mão, e eu pensava assim comigo: por que eu começo a fazer as coisas, mesmo no meu ministério, eu não chego até o fim? E ele falou assim para mim: hoje é o fim de tudo. Glória a Deus por isso. Hoje é o fim das interrupções, não é verdade, irmã? Deus te abençoe, tá? Amém, glória a Deus. Quando eu tinha 12 anos, eu fui trabalhar de babá. E o meu patrão, ele me estrupou. Eu já tinha feito renúncia, mas eu sempre falava: por que eu tenho que lembrar disso e chorar, né? Porque eu falava assim: a renúncia, você se lembra, mas você não sente os sintomas de que está triste. Por que aconteceu isso comigo? Por que minha mãe não me orientou como me defender? Eu me perguntava isso. E agora eu voltei nessa casa, e eu estava presa no mesmo lugar onde ele tinha feito tudo comigo. E Jesus deixou os demônios em cima da cama e me tirou de lá, mas eu resisti, porque eu não queria sair de lá, porque eu estava me sentindo suja, porque ele fez aquelas coisas nojentas em cima de mim, e eu não queria, eu tive vergonha de Jesus. E eu falei: Jesus, eu não quero mais ter vergonha desse caso, lembrar com tristeza. E Jesus falou: saia daí, que eu vou colocar os demônios que fizeram isso com você aí em cima. E eu vi claramente Jesus me enrolando assim, eles na cama, assim, eu não sei que maneira que eles ficaram lá, porque era um beliche, e eles tentavam ficar na parte de cima. Jesus trazia eles e colocava enrolando assim na cama, e eles ficaram lá. E ele vai, ótimo, ele vai botar para outro lugar, no outro lugar, tá? Eles ficaram lá nessa cama, e Jesus falou: vamos descer a escada, porque a casa era alta. E eu desci a escada e saí com Jesus daquela casa. Aleluia, glória a Deus. Fica um pouquinho aqui. Qual é o seu nome? Eu queria agradecer a Deus pela tua coragem de vir aqui compartilhar uma coisa tão delicada, tá? Agora eu queria dizer uma coisa para você. Eu creio que para aqueles que tiveram esse tipo de experiência, abuso, estupro, tudo isso tem que haver uma administração muito especial, porque o diabo gosta de dizer: você não presta, você é inferior, você é suja, você é culpada, mas o Senhor está dizendo, e para todos que tiveram esse tipo de experiência, culpado não é você,
culpado é aquele que te atacou. Porque o diabo é tão sujo, ele monta o círculo, dá um pontapé, empurra ali, para dizer, está vendo, você é culpado. Eu queria te assegurar, para vítimas desse tipo de experiência, você não é culpado. Segundo, você não é sujo. O sangue de Jesus nos lavou. Amém, irmãos? A palavra sempre nos limpa. O sujo é o diabo, é o Satanás, que arma tudo isso aí. Amém? E ainda mais, depois ainda ele diz que você é inferior. Você vai dizer para ele que você não é nem inferior, nem superior. Você é especial. Amém, irmãos? Né? E ainda ele diz assim, você é burro, você é incapaz. Só que o Senhor é aquele que diz, tudo posso, naquele que me fortalece. Né? Eu sei ser honrado, eu sei ser desprezado. Eu sei ter muito, eu sei ter pouco. Tudo posso. E outra coisa, ele é tão sujo que também diz assim, você é feio, você é feia. Né? Por causa disso. E a pessoa começa a sentir que é feia mesmo. Mas nós somos a expressão do mais formoso dos filhos dos homens. Amém, irmãos? Amém. O que você queria falar? Não, é que eu queria falar assim, que eu saí de cima do beliche e eu entrei debaixo de uma cama de casal. E 2 anos falavam, me saia daí. Eu falava assim, não, eu não vou sair daqui. Daí ele falou, saia daí. O que eu não entendi assim, que o anjo podia me puxar, mas ele só me chamava, era 2. Daí ele falava, claro que podia puxar, era facinho. Daí ele falava, saia daí, porque eu via a necessidade que Jesus tinha que, assim, eu tinha que querer sair de lá. Isso. Puxar. Não era o anjo me puxar. E a partir do momento, mas foi automático, eu saí debaixo da cama, mas eu fiquei em cima do beliche onde aconteceu o ato, né? Eu falei, mas o anjo, por que eu não fiquei junto com o anjo? Mas era sempre foi a minha pergunta, por que eu não soube me defender? Talvez com quem que aconteceu isso, e pergunto, por que eu fui burra? Por que eu não gritei? Por que eu não chorei? Por que eu não gritei por alguém vir me ajudar, né? Por que não existiam essas leis que existem hoje para proteger criança? Por que não tinha naquela época? Então, são muitas perguntas ao mesmo tempo sem resposta. E quando eu saí debaixo da cama, quando ele falou, saia, daí eu pulei em cima do beliche e fiquei presa ali. Dali eu não conseguia sair. Daí onde apareceu Jesus, ele falou, saia daí. Sabe? Foi bem interessante, uma experiência bem forte, porque eu nunca compartilhei isso. Eu nunca. Hoje eu estou perdendo a vergonha a partir de agora. É libertação. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Só por ela valeu a pena, né? Tem mais? Todos valeram a pena, mas só por ela valeu a pena. Glória a Deus. Amém? Vocês querem fazer algumas perguntas? Eu estava lembrando de um rapaz que estava dentro de guarda-roupa. O rapaz estava dentro de guarda-roupa, porque o espírito está aprisionado lá. Ele começou a ser abusado sexualmente. Então ele começou... O pai, quando descobriu que ele era vítima de abuso dos rapazes, o menino era homossexual, então o pai batia com raiva, com ódio, e o único lugar que ele podia se esconder era no guarda-roupa. E a irmã não tinha chave, ela fechava o rapaz pelo pedido dele, dentro daquele guarda-roupa, e ficava um dia, até passar a ira do pai, e ele estava aprisionado lá. Mas glória a Deus pela libertação do Senhor, né? Abrimos aquele guarda-roupa, ele saiu de lá. Amém? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Agora é a hora. Sim. Pois é, isso que eu falei.
é o espírito da pessoa que fica aprisionado ali, de tal forma a pessoa não tem capacidade criativa, tá? Bloqueia o espírito, não consegue crescer na devoção, não consegue sentir a presença de Deus, não consegue viver a plenitude de vida, não consegue se divertir, achar a vida gostosa. Se é casado, não consegue ter um relacionamento adequado com a esposa, tanto emocionalmente, socialmente, como sexualmente, né? E a pessoa não consegue ser criativo na obra. Por exemplo, a pessoa pode se aperfeiçoar tecnicamente. Você conhece uma pessoa que toca música tecnicamente, perfeita, mas no alma da pessoa, o espírito da pessoa não está lá. E às vezes a pessoa nem é direitinho, nem é tecnicamente direitinho, perfeito, mas a alma dela, o espírito dela toca. É nesse sentido. Então tem sempre alguma coisa faltando na vida daquela pessoa. Tá certo? Ok. Que tipo de coisa acarreta? Essa criança já nasceu acompanhado de espírito de morte. Por isso que o ministrador tem que ser muito sensível. Tem que desligar aquela criança daquela criança que morreu e realmente declarar vida. E a criança não é culpada porque o outro morreu. Isso é uma coisa no subconsciente da pessoa. Isso foi constatado depois? O menino trancou a passagem da menina, mas a menina sobreviveu, não é? Ah, foi o contrário, a menina que morreu. Ah, então, já imaginou a criança que ouve falando, cresce ouvindo falando um negócio desse? Isso tem que ser tratado. Então, a menina morreu, o menino não. É você? Uhum. Você já foi ministrado? Não? Então, mas o que você sente? A tua vida. Não, porque esse é um caso que pode servir para muitas pessoas, né? Tá? Você carrega sentimento de culpa? Sentimento de vazio, espírito de morte, né? Medo. Pois é, você tem que se desligar, você tem que se perdoar. Tá certo? Podemos conversar, né, pastor?